Vamos falar de coisas que só sobem. Vamos falar de VEG, Magazine Luiza e Vale. Quer começar por alguma delas? Não, da VEG eu só tenho arrependimento, né? Eu não tenho VEG, sempre admirei a empresa, tanto o negócio quanto a cultura dos donos. Só ouço coisa boa deles, mas não tive o discernimento aí de investir em VEG, o negócio disparou, e aí tanta coisa para olhar, isso aí passou por baixo das pernas. A gente não tem. Eu não tenho base para afirmar se está cara ou não, se deveria voltar, não consigo, eu tenho até medo de parar para olhar, estou olhando outras coisas, mas não pegamos. A Magazine Luiza é um caso que é uma vez na vida, que você pega uma empresa que o pessoal, todo mundo acha que vai quebrar, que vale 180 milhões de reais, final de 2015, e vai para valer 180 bi, 170 bi. Então, papel que anda 1000 vezes assim em 5 anos, eu nunca vi, acho que não vou ver mais. Mas hoje a empresa, do jeito que ela está num formato muito diferente do que era no passado. Me lembra de falar do PI da Magalu, que o pessoal falou aqui, é muito perigoso você ficar olhando o PI assim. Mas hoje a empresa, 2/3 dela é e-commerce, né? Como é que uma empresa hoje, como é que você vai precificar uma empresa que cresce a receita 70% ao ano? A receita cresce 70%. Quanto que ela vai crescer desse ano para o ano que vem? Esse ano com PIB fraco, o ano que vem com PIB um pouco mais forte. Pode dar 70 de novo? Pode. Pode dar 100 de crescimento na receita, ou 50, o que quer que seja. Se você dá tudo isso, complicadíssimo você acompanhar a modelagem, acompanhar a valuation, é sentar num rabo de foguete muito difícil. Então tem que estar muito perto da empresa. Agora, o problema do lucro é o seguinte: primeiro você tem que ver se a empresa está gerando caixa, se tem minimamente margem bruta boa, né, uma geração de caixa operacional boa. Só que imagine o seguinte: quando você está pisando no acelerador, você está crescendo para burro, o que você tem já hoje no à vista? Você tem despesas. Você tem capex, tem despesas, está contratando gente, inovando, gastando dinheiro com software, com aquisição, está gastando. Para ter algo no futuro, para aumentar o faturamento, para aumentar a rede de distribuição. Então, quando você pisa no acelerador de algo que está crescendo muito, você tem despesa e você não tem um benefício vinculado a essa despesa. O benefício vai vir daqui 2, 3 anos. Então, tem que tomar muito cuidado quando você olha o lucro líquido agora, porque você pode estar errando duas coisas. Primeiro, esse é o lucro líquido normalizado. O que é o lucro líquido normalizado? É o lucro líquido quando a empresa está crescendo mais tranquilo. Se a empresa estiver crescendo 5, 10% ao ano, quanto que seria o lucro líquido? Muito maior. Porque você não teria as despesas hoje que vão te dar o crescimento lá na frente. Então, primeira pergunta que você tem que fazer: qual que é o lucro líquido normalizado? E outro, para o investidor de ações, o que você quer? Você quer geração de caixa. Então, geração de caixa não é necessariamente igual ao lucro líquido. Então, é bom você dar uma olhadinha ali o que é a geração de caixa. Eu já caí em muita armadilha de empresa que dava lucro líquido, mas consumia caixa. E pode acontecer isso até ela quebrar. Quando você vê, a empresa do dia para a noite sumiu. E como que ela some? Está tendo lucro líquido, mas está consumindo caixa. O caixa está diminuindo ou a dívida está subindo. Isso vai te enganando com o tempo até o ponto onde a dívida, do nada, começa a cuspir uma despesa financeira muito grande. Isso normalmente acontece com construtora, né? Construtora ou qualquer empresa que queima caixa. Então, se você olhar nos setores, tem empresa que está se gabando de dar um lucro líquido bom, mas está destruindo caixa. Basta olhar lá que você vai identificar. Então, a Magazine gera muito caixa. Então, isso cria um buffer muito grande para ela continuar crescendo. Então, assim, se a empresa tirar o pé do acelerador,
o que acontece com o lucro líquido? De repente, vamos supor, a empresa está 100 vezes lucro. Vamos dar um exemplo. Mas se a empresa tira o pé do acelerador e o lucro dá 4 vezes, o preço-lucro cai para 25 vezes. Em 2 minutos. Então tem que tomar cuidado com o preço-lucro, porque o lucro de hoje tem uma circunstância ali dentro. Tem um cenário. Esse lucro aí pode ser que ele esteja sendo comido até virar lucro por uma série de despesas que vão fazer com que essa receita cresça muito mais lá no futuro. Então, assim, por isso que a gente tem que fazer a modelagem, geração de caixa, ver muitos anos para frente. Que se fosse só olhar preço-lucro, aí era fácil, né? Sim. Não precisa de investigação nenhuma. Você vê preço-lucro e acabou. Daí todo mundo saberia o que comprar, né? Uma pergunta, se você fosse colocar na mesa, chegou numa reunião agora com a equipe de gestão, com os analistas e com economistas, hoje a gente vai analisar 5 empresas que a gente considera como descontadas. Quais seriam as 5 empresas? Primeiro, assim, você falar que acha descontado é um baita já de um achismo, né? Você não analisou ainda que base você tem para dizer que é descontado. Então as pessoas acham que é fácil olhar o gráfico ou olhar o múltiplo e achar que está descontado. Não é. Se fosse assim, tudo no olho, não precisa de valuation, não precisa de análise, nada. Normalmente, na prática, o que a gente faz é o seguinte, a gente tende a olhar uma empresa que a gente sabe que é super bem tocada e que está passando por dificuldades temporárias. Porque o que acontece? A dificuldade temporária faz o lucro cair. Se o lucro cai, a ação cai. Não interessa. O mercado é míope. Ele vai pagar para cima vai pagar para cima na ação se o lucro estiver subindo e vai pagar para baixo se o lucro estiver caindo. Não interessa. O mercado não vai ficar vendo preço, valor, valuation. Então a gente tende a querer olhar aquela empresa que está com lucro machucado, porque significa que ele pode reverter no futuro, e que a empresa seja super bem tocada, porque significa que tem capacidade humana para reverter essa dificuldade de curto prazo. Agora, tem um monte de empresa que a gente fica olhando o tempo todo. Por exemplo, empresas que não estão no portfólio, a gente sempre está olhando. São Martinho, Ultrapar, Arezzo, Iguatemi. E aí vai embora. São empresas que a gente tem uma certa admiração pelo estilo de gestão. A gente acha que eles estão passando por dificuldades e que pode ter algum ganho lá na frente. Então, por exemplo, São Martinho. Tá uma dureza o preço do açúcar. Não tem muito controle. A São Martinho não tem controle do preço do açúcar, mas é uma empresa bem tocada. Então vamos olhar ali para ver se tem alguma chance de reversão, o que está acontecendo com o açúcar, se a safra na Índia vai parar de dar superprodução. Então a gente está analisando. Ultrapar sempre foi uma empresa muito admirada pela gente, pelo estilo de gestão, perdeu bons profissionais, então isso é ruim. Por outro lado, a essência da companhia está ali, tem uma cultura corporativa boa. O resultado péssimo por conta de PIB, por conta do preço de combustível, mas vamos dar uma olhada, de repente isso aí vira. Então, essas são as empresas que a gente fica olhando o tempo todo para ver se elas estão em melhor condições de serem compradas do que a própria empresa que a gente tem dentro do portfólio. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.